Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Mauri Lang Silvério 145. Falou, até mais. Como diz o Johnny, essa semana, quando eu estava aqui orando na igreja, né? Quem não sabe, eu moro aqui na igreja. Durmo aqui, tomo banho aqui. Quem quiser me doar um chuveiro, por favor. Tá chegando o inverno daqui a pouco. Aí banho de caneca vai ficar complicado. Quem quiser doar um chuveiro e souber, eu não sei o que tem aí, eu sei que o chuveiro lá tem dificuldade para funcionar. Sinta-se à vontade para ofertar na minha vida, ok? Entre outras coisas, se Deus colocar no seu coração. Enquanto eu estava tendo meu momento de oração, como diz o Johnny, minha cabeça começou a pegar fogo. Começou a subir tanta janelinha assim, sabe? Começou a abrir tanta janelinha. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou pregar esse negócio domingo? Como que eu vou explicar isso aqui, Deus? Não vou conseguir. Aí, Deus só falou comigo num texto lá do Evangelho, que Jesus fala assim, ó, quando levarem vocês diante das autoridades, vocês não se preocupem com o que vocês vão falar, não se preocupem, porque o Espírito vai dar as palavras, vai colocar as palavras na sua boca, porque não vai ser vocês que vão falar, é o Espírito Santo que vai falar. Eu falei, tá bom. Ele falou, então esquece esboço, esquece, aquilo que está na sua mente é o que você vai compartilhar. E o que eu imaginei é fazer desse jeito. Eu vou escrever algumas coisas, talvez você pense, é aula. Se você quiser achar assim, nós vamos experimentar. Depois, nós vamos ver o que vai acontecer. Amém, irmãos? Porque o que importa é Deus mover. O jeito não interessa, interessa que Deus move. Então, nós já oramos bastante já, para Deus falar, para Deus tocar a gente. Então, nós já vamos direto ao ponto da nossa reflexão dessa noite. E o que eu quero compartilhar com vocês começa com essa maçã aqui. Tudo começa com essa maçã. O que é isso? O que é isso aqui, gente? De onde veio isso aqui? Onde? Macieira. E de onde veio a macieira? Hã? Da semente. E a semente veio de onde? O que veio primeiro, a semente ou a maçã? A semente veio de uma outra maçã, que foi usada até o fim. E depois que ela foi comida, ou ela apodreceu e desapareceu, aquilo que estava lá dentro dela foi para o solo, e aí começou a germinar, criou raiz, cresceu, e depois de alguns anos, deu isso aqui. E disso aqui, pode sair muitas outras dessa aqui. Pensa aqui comigo, qual é o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida seria essa maçã aqui. É o produto final. Nós queremos resultados. Nós queremos o produto final das coisas. Esse é o desejo do nosso coração. Ninguém gosta de processo. Todo mundo odeia processo. A gente quer o produto final. O objetivo da nossa vida. Eu quero que você preste muita atenção nessa noite. O objetivo da nossa vida, da nossa existência, do seu nascimento, é a glória de Deus. E a gente foi feito para encaixar perfeitamente com a glória de Deus, e a glória de Deus encaixar perfeitamente na nossa vida. Vamos supor que isso aqui representa a glória de Deus. Isso aqui é glorioso, gente. Talvez o que de melhor uma macieira pode dar está aqui. E glória, aquilo que é de mais belo existe em algo, ou que emana de alguma coisa. Isso aqui é a glória da macieira. A gente quer chegar no produto final. A gente quer o fruto. Quando a gente olha para a história de Jesus, ou a gente lê o Evangelho, ou a gente escuta tudo aquilo e fala, caramba, eu quero chegar lá. A gente quer o produto final. Só que a gente não tem muita paciência para viver os processos até chegar lá. E eu quero compartilhar com você nessa noite um simples modelo com os estágios da maturidade cristã. Eu quero expor estágios da maturidade cristã. Então eu vou escrever aqui.
se essa caneta pegar. Nunca roube meu diário, você não vai conseguir ler. Será em vão. Precisará de alguém com dom de interpretação. Então o objetivo da nossa vida, eu vou falar de 3 estágios nessa noite. O objetivo da nossa vida é a maçã. O objetivo da nossa vida é a glória de Deus. Só que a gente tem que lembrar de onde isso aqui vem. Então vamos lembrar? Isso aqui veio da onde? Da macieira. A macieira veio da onde? Da semente. Que veio da onde? Uma maçã teve que morrer para poder gerar uma nova macieira que gerou outra maçã. Quando a gente vive com a glória de Deus impregnada na nossa vida, a gente chegou aqui. E depois da nossa vida, a gente pode produzir mais e mais e mais. Quando a nossa vida está envolta na glória de Deus, que é aquilo que nos satisfaz plenamente, dá significado para a nossa vida, a gente está pronto para começar a dar fruto e dar mais maçã, e gerar maçã que preste. Se a gente não prova, não vive uma vida onde a glória de Deus está envolvida, está impregnada em nós, nós nunca vamos frutificar. Agora como? Como que isso acontece? Primeira coisa que eu queria compartilhar com você. Nós vamos ler alguns textos. O primeiro texto que eu queria que você abrisse, que você lesse comigo, está lá em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. João, capítulo 3. Presta atenção, eu vou revisar algumas coisas que eu tenho ensinado aqui na igreja. O objetivo da nossa existência é a gente ser a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus nos criou de maneira perfeita, a imagem e semelhança dele. Mas o pecado borrou o quadro. O pecado destruiu a nossa imagem e nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus de maneira perfeita. Nós somos uma imagem corrompida, desfigurada, por causa do pecado. O objetivo da nossa vida é voltar para isso, para a glória de Deus. Agora, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, Deus dá lei para o povo. E quando Deus dá lei para o povo, Deus está falando, ó gente, vocês querem voltar àquilo? Então tá, segue esse negócio aqui. E aí Deus deu a lei para o povo. Só que quando o povo olha para a lei, o povo não consegue cumprir a lei. O povo não consegue, a gente não consegue cumprir aquilo que é de dever nosso. A gente não consegue cumprir o nosso dever. Então, a gente vai descobrir mais para frente que a lei foi dada por Deus para nós, para mostrar para nós o nosso estado de distância de Deus, o nosso estado de pecado. Então, o objetivo de você abrir a Bíblia lá atrás, e aí quando você lê aquele texto que diz assim, você não pode adulterar. Aí Jesus interpreta falando, na verdade, se você só desejar a mulher do teu próximo, você adulterou. Aí você olha para isso e você fala, caramba, eu adulterei, não tem como. O objetivo do Antigo Testamento é para que quando você passe o olho no Antigo Testamento, você fala, não tem chance para mim. Eu não consegui fazer isso aqui. Ezequiel diz o seguinte, que se você tiver um pecadinho só, você já está condenado, já era, acabou. O objetivo da lei é para que quando a gente olhe para ela, a gente perceba a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade de chegarmos a Deus e de alcançarmos a sua glória. E eu quero dizer aqui que tudo, meu camarada, tudo que você precisa na sua vida é a glória de Deus. É só o que você precisa. A glória de Deus vai satisfazer as carências emocionais. A glória de Deus vai encher o seu coração de alegria. A glória de Deus pode curar você. A glória de Deus vai dar sentido para a sua vida. Vai dar paixão, vai dar entusiasmo, vai dar empolgação. A glória de Deus vai dar um chamado para você. A glória de Deus vai fazer você transbordar de alegria. O que você precisa hoje é a glória de Deus. Você só precisa da glória de Deus e nada mais que isso. Por isso que Jesus era pobre, ele não tinha problema com isso. Porque Jesus vivia
com a glória de Deus, porque ele não tinha pecado nenhum, ele vivia numa relação perfeita com Deus. A perfeição cristã está em Jesus. Jesus não precisava de nada, ele era plenamente satisfeito, porque ele tinha contato com a glória de Deus, ele tinha relação perfeita com o Pai. O que a gente precisa é interno, você precisa entender isso. Essa semana eu estava conversando com a Isabela, e eu, Isabela e o Bruno, a gente estava conversando ali na cozinha, e aí rolou umas perguntas assim, qual que é o objetivo da sua vida? O que você sonha? O que você planeja? E aí eu falei, o que eu quero para mim não está do lado de fora. Tudo que eu preciso está do lado de dentro. Eu só quero ser um homem de oração. Eu quero ser Jesus só. Porque se eu for parecido com Jesus, não vai faltar nada na minha vida. É só isso que eu preciso. Quando a gente olha para a lei, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que a gente não consegue cumprir. Então a gente olha para a lei e a gente percebe, não tem chance para nós. Aí o que acontece? Deus envia Jesus, que é a encarnação perfeita da lei. Deus envia Jesus, ele é a encarnação perfeita da lei. O nosso objetivo continua sendo o mesmo, a glória de Deus. O que é glorioso num homem? O que é glorioso num homem é ele viver em conformidade com a palavra de Deus, a imagem e semelhança de Deus. A lei não é desprezível para nós. Nós não podemos desperdiçar e desprezar a lei de Deus. A palavra de Deus, a lei do Antigo Testamento, ela não é desprezível para nós. Acontece que se a gente só olhar para a lei e olhar para os livros e para as leis e para as cláusulas da lei, isso não vai nos tornar pessoas gloriosas. Mas Deus fez algo diferente. Falou, então tá bom, eu quero te fazer glorioso. Agora perceba uma coisa, quando você olha para a lei, você vê que você não tem chance. Agora faz o seguinte, olha para aquele que é a encarnação da lei. E aí Deus manda Jesus, para que quando a gente olhasse para Jesus, a gente pudesse provar de plena transformação na mesma imagem que Ele é. Então quando a gente olha para Jesus, que é a perfeita encarnação da lei, nós vamos ser transformados em pessoas parecidas com Jesus. O objetivo de Deus na nossa vida é a glória dele na nossa vida, que encaixa perfeitamente. E a glória de Deus na nossa vida vem quando a gente consegue viver a lei de Deus. Só que a gente tentar viver a lei de Deus olhando para a lei de Deus não dá certo. O único jeito da gente chegar lá é a gente olhando para a lei encarnada de Deus, que é Jesus. O objetivo desde o começo é o mesmo. Deus quer nos conformar segundo a sua palavra e segundo a sua lei. Só que a metodologia é diferente. Antes era olha para a lei, agora é olha para uma pessoa. E enquanto a gente olha para a pessoa de Jesus, os aspectos da lei começam a transparecer na nossa vida. E a nossa vida começa a ser um tanto gloriosa, porque nós começamos a ser moldados segundo a palavra de Deus. Presta atenção, esse texto de 1 João, capítulo 3, está escrito o seguinte, no verso 4. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, porque todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Deus quer que a gente pare de pecar, esse é o propósito dele. Quebrar a lei é pecado. Pecado se resume nisso. O que é pecado, pastor? Pecado é você infringir a lei. O texto está dizendo que todo aquele que viu Jesus não permanece nisso. Por quê? Porque começa a se apaixonar pela pessoa de Jesus, ficar fascinado com quem Jesus é, vê Jesus no seu coração e começa a se apaixonar por ele e começa a querer ser parecido com ele. Automaticamente a gente para de pecar, porque ele é alguém sem pecado. Agora presta atenção, uns versículos atrás, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha o que esse texto está falando para nós. Esse texto está falando para nós o seguinte: o nosso problema é o nosso pecado. Só que o nosso problema maior de todos é que, tendo visto o pecado, nós não vimos Jesus depois do nosso pecado. Porque quem vai fazer a gente voltar para o estado de glória, vai nos redimir, vai tornar nossa vida completa, gloriosa, transbordante de significado, de alegria, de paixão, de sentido, de amor, é o próprio Deus na pessoa de Jesus. Então você precisa prestar atenção que o objetivo de Deus na minha e na sua vida é nos transformar conforme a lei, a sua palavra. Só que não é quando a gente olha para a lei que a gente vive esse processo. É quando a gente olha para Cristo que a gente vive esse processo. O nosso problema, muitas vezes, é que a gente está tão bitolado no nosso pecado e naquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer, e naquilo que a Bíblia diz que nós vamos receber como condenação porque nós fizemos, que a gente não consegue olhar para Jesus. E o texto diz que nós vamos parar de pecar, nós vamos parar de transgredir a lei quando a gente vê Jesus. Não quando a gente fica analisando a lei e vendo, olha só, isso aqui eu cometi, isso aqui eu não cometi. Esse aqui não tem jeito mesmo. O mais lógico não seria ficar analisando a lei e tentar fazer o negócio dar certo? Não, agora eu vou tentar, vai dar certo. Não, agora, eu conto as mentirinhas, eu estou cansado, eu não vou mais contar mentirinha não. Agora não vou contar mentirinha, eu vou fazer muita força para parar de contar mentirinha. Olha, meu pecado é da carne mesmo, é aquele pecado assim, que a gente nem gosta de falar. Meu pecado é carne mesmo, é carnudo. O negócio é que eu não tenho controle do pênis que Deus me deu, não tenho controle da vagina que Deus me deu. Eu quero fazer alguma coisa com isso toda hora, e toda hora eu estou me contaminando. E aí então eu vou fazer muita força. Gente, a lógica seria essa, a gente olha, vê que está errado, então eu vou tentar. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: não tem jeito, você não consegue, esqueça, você precisa ver Jesus. Esquece um pouco da lei, olha para Jesus. Esquece um pouco daquilo que você não consegue fazer e olha para a glória de Jesus, porque nós somos transformados em pessoas parecidas com Ele. Nossa vida começa a ser gloriosa à medida que nós conseguimos enxergar o próprio Jesus com os olhos do nosso coração. Os estágios da maturidade cristã, o que a gente quer? A gente quer uma vida gloriosa. Essas canetas não estão funcionando. O primeiro texto que nós meditamos é o 1 João capítulo 3. Eu quero ler mais um texto com vocês. 2 Coríntios 4. Melhor, 2 Coríntios 4, verso 3. 2 Coríntios 4, 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, você abriu lá? Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Satanás fez? O que esse texto diz que Satanás fez? O Deus deste século, ele cegou o entendimento das pessoas,
Para que elas não vejam o quê? O Evangelho. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Jesus é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. O Evangelho são boas notícias que Deus dá para nós, porque nós não tínhamos como reverter o quadro e fazer a nossa vida voltar a ser gloriosa de novo. Tudo que você precisamos é a glória de Deus impregnada na nossa vida. É o brilho de Deus, aquilo que resplandece de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus. Isso é o que vai curar o seu coração. Isso é que vai tirar o peso do pecado, da angústia. Isso é que vai fazer a sua vida valer a pena. O que nós precisamos, em primeiro lugar, nós temos que ver Jesus. Primeiro estágio da maturidade cristã. Eu vejo Jesus. Eu consigo enxergar. É algo, eu diria assim, metafísico, que vai além da física. Não é algo natural. Eu vejo Jesus com os olhos do meu coração. Eu estou consciente, profundamente consciente, de que além de tudo que eu consigo enxergar, existe um Deus. Não pare por aí, senão você seria agnóstico. O agnóstico crê que Deus existe, mas ele está lá longe, não tem como a gente saber como ele é. Satanás cegou o entendimento das pessoas, para que elas não enxerguem que além de tudo isso existe um Deus. Além do que você consegue enxergar, existe um Deus. E que esse Deus é alguém que está disposto a assassinar o seu próprio filho para poder devolver a glória para a sua vida e fazer a sua vida ter sentido de novo. E que ele, sabendo que você não tem condição de fazer isso, de resgatar a glória para a sua vida, ele vai te dar de graça. Isso é ver Jesus. A conversão começa quando eu vejo a graça de Deus resplandecida no rosto de Cristo. E quando eu olho para Cristo, eu não acho que Jesus é um ótimo psiquiatra, um psicólogo, um líder, ou o primeiro hippie, ou sei lá o que, ou um revolucionário. Eu olho para o rosto de Cristo com os olhos do meu coração, eu olho bem nos olhos de Jesus, e eu consigo enxergar não só os talentos de Cristo, a capacidade maravilhosa que ele tinha de arrastar a multidão, mas eu consigo enxergar dentro dos olhos de Jesus. E eu enxergo dentro dos olhos de Jesus o coração de Jesus. E eu entendo quem ele é, por que ele fez o que fez, e percebo que não existe ninguém como Jesus. Ninguém é como Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto diz para nós que nós precisamos de salvação. Você precisa de salvação de uma vida medíocre, de uma vida pobre de significado, de uma vida materialista que não vai te levar para lugar nenhum, você não vai deixar legado. Talvez você precise de salvação do seu casamento, que ele está tragicamente destruído. Talvez você precise de salvação na sua sexualidade, que ela está detonada por Satanás. Você precisa de salvação, alguma coisa, você precisa salvar, você precisa ser salvo. Alguma área da sua vida precisa de salvação. Primeiro de tudo, você precisa de salvação da ira de Deus no dia do juízo final. Porque se ele for atrás de você para te condenar, você não vai escapar jamais. Em segundo instante, você precisa de salvação na vida aqui, no cotidiano da gente. A gente precisa ser salvo toda hora. Não do inferno eterno. Isso a gente é salvo de uma vez por todas quando a gente crê em Jesus. Mas eu preciso ser salvo, irmão, todo dia, da minha preguiça de viver para Deus. Todo dia eu preciso ser salvo da minha preguiça. Todo dia eu preciso ser salvo dos meus pensamentos impuros. Faço a moça bonita, eu tenho que Deus tem misericórdia. Eu preciso ser salvo de orar para Deus matar as pessoas. Eu preciso ser salvo. Eu preciso ser salvo do meu próprio coração. Eu nunca li essa parte, mais uma vez me contaram que nas Crônicas de Nárnia tem um momento lá que tem um
Lago dos Desejos. É isso aí ou não? E eu sei que mais ou menos o diálogo lá do Lago dos Desejos da Crônica de Nárnia é que tem um cidadão lá que está no barquinho, e aí pergunta assim, o que é isso aqui? Ele fala, cara, isso aqui é o Lago dos Desejos, é o lugar onde todos os seus desejos se realizam. E aí ele fala assim, nossa, mas isso é bom demais. Ele fala assim, não, seria o meu pior pesadelo se todos os meus desejos se realizassem. Eu preciso ser salvo de mim mesmo, todos os dias e eternamente da ira de Deus. Eu preciso ser salvo. Agora o que esse texto de Efésios diz para nós é que a salvação é mediante a fé. Você perceber quem Cristo Jesus é e ter o conhecimento dele, ter o conhecimento do coração, do caráter de Cristo. Você precisa conseguir ver Jesus. Fé é conseguir ver Jesus. Fé é ver o que é invisível. A questão é como que nós vamos alcançar a fé. O texto vai dizer para nós, não de obras. Não de obras. A salvação vem através da fé. Aí você pensa, pastor, como que eu vou ganhar fé então? Como que eu faço para conquistar a fé? A fé não é algo conquistado, irmãos. Não de obras. Oração é obra. Oração é obra. Oração é obra. Oração é obra, irmão. Porque é alguma coisa que o homem faz. E tudo que o homem faz, nesse contexto, é uma obra. Oração é uma obra. Ah, eu sou salvo porque um dia eu aceitei o apelo lá na igreja, chorei e repeti a oração. Não é isso que te salvou, porque não são obras que nos salvam. Não são obras que geram fé no nosso coração. Oração é obra. O que pode gerar em você o conhecimento de Jesus e do coração de Jesus? Não de obras, para que ninguém ache que foi ele que conquistou ou comprou. A única coisa que pode te fazer enxergar Jesus e ver o coração de Jesus, para que isso transforme em quem você é, a única coisa que pode te fazer ver Jesus é a graça de Deus. Você não escolhe se vai ser salvo ou não, é Deus que pode gerar fé em você. Não é a minha obra que faz a minha fé ser gerada, é Deus que faz, porque não é de obras. Não são as minhas obras que me fazem enxergar Jesus. Talvez está aqui, eu quero ver Jesus. Mas se você não viu ainda, você não pode fazer nada. Agora, se você já viu um pouquinho, você pode esperar na graça de Deus. Porque se você viu Jesus, então você entende que Ele é gracioso, que qualquer hora Ele pode aparecer para você de novo. Porque ver Jesus é entender isso. Aí você pensa, pô, mas eu não faço nada para ser salvo, não tem como eu conquistar isso. Então, por que Deus vai me dar fé então? Se é Deus que escolhe, não tem como eu conquistar. Como é que Deus vai me dar fé? Esse é o coração de Jesus. Deus quer salvar a gente. Porque Ele quer. Porque Ele é gracioso. Não porque a gente faz alguma coisa. E isso é quando alguém se converte. Estava conversando com o Sérgio, com o Estevão, com o Bruno ontem. E a gente estava falando sobre... Eu estou lendo a biografia do Spurgeon, príncipe dos pregadores. E uma das coisas que Spurgeon diz é que na sua infância ele sentiu um peso profundo por causa do pecado. Ele sentiu uma tonelada nas costas dele. Ele fala assim que não tinha nada pior. Eu era depressivo. Ele fala isso, que na infância, na pré-adolescência, Spurgeon era profundamente depressivo. Ele queria a morte. Ele é até dramático. Tem uma hora que ele fala assim, que ele queria que os sangues que corriam, que o sangue que corria nas veias dele se transformasse em rios de fogo. Ele falava que não tinha nada pior. E ele conhecia a Bíblia do começo ao fim. A mãe dele ensinou tudo para ele. E ele data que a conversão dele foi quando ele viu a graça de Deus. Ele entendeu que ele não precisava fazer nada para ser salvo. E que a salvação era de graça. E que por isso ele se rendia completamente a Deus. Ele se rendia porque ele via a graça. Ele falava, eu não posso viver sem esse Jesus, sem essa graça. A gente não se entrega para Jesus porque a gente precisa ser salvo. Presta atenção, a gente se entrega para Jesus porque Ele nos salvou. E aí quando a gente vê Ele, a gente não consegue não se entregar. É um absurdo uma pessoa achar que depois que ela não perde a salvação, que ela foi salva de graça, a pessoa que verdadeiramente se converteu, é impossível ela entender essa graça de Deus e ela querer pecar, e ela querer se desviar.
Porque não existe nada mais atraente no universo e além do universo do que a graça de Deus. Jesus é mais atraente do que tudo. Você só se converte quando você entende isso. Que não foi você que se salvou, foi Deus que te salvou e Ele que gerou a fé no seu coração. Por isso não interessa quem você é, se você matou, se você bebeu, se essa semana você fornicou. Não interessa, sua salvação não depende de você. E o primeiro estágio da caminhada é esse. O primeiro estágio é quando a semente é lançada, é ver Jesus. Eu vejo Jesus. Segunda coisa, está nesse texto também. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse isso que nós vamos ler: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está entendendo isso? Paulo está fazendo uma citação, ele fala o seguinte: um dia Deus falou que a luz vai resplandecer nas trevas, e as trevas eram o nosso coração, e a luz era o conhecimento do coração de Jesus, do amor de Jesus. Paulo falou assim: um dia Deus falou que a luz ia resplandecer nas trevas, e foi Ele mesmo que resplandeceu no nosso coração, a sua glória na face de Cristo. Segunda coisa, segundo estágio. Gente, isso é muito humilde da minha parte, definir os estágios da maturidade cristã. Eu não tenho capacidade de fazer isso de maneira perfeita, não tenho de jeito nenhum. Mas isso é uma maneira, mais ou menos, para você poder entender. O segundo estágio está no versículo 5 mesmo. Paulo está falando: nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como o Senhor. Nós vimos Jesus, nós falamos que Jesus é o melhor, Ele é o maioral. E a nós mesmos como o quê? O que ele diz? Servos. Sabe o que servo significa, né? Sabe ou não? Você desconfia? O que esse servo significa? Alguém tem alguma ideia? Esse servo significa escravo. Esse servo significa escravo. Paulo está falando: nós pregamos duas coisas. Jesus é o Senhor. Nada é mais atraente na face da terra e além da face da terra do que Cristo. Do que Cristo. Você pode usar qualquer palavra que você quiser. Ele é o mais empolgante, Ele é o que dá mais pira, Ele é o que, sei lá o que. Jesus é. Você está entendendo? Se a sua vida é entediada é porque falta Jesus. Porque Ele é. Segunda coisa que Paulo diz que ele prega, ele fala: e nós não pregamos a nós mesmos, Cristo como Senhor, e nós como vossos servos por amor a Cristo. Segundo estágio. Segundo estágio da maturidade cristã é: depois que eu vi Jesus, alguma coisa acontece de prática na minha vida. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. O segundo estágio da maturidade cristã é reduzir o corpo à escravidão. Vamos ler mais um texto aqui, para a gente poder entender isso melhor. 1 Coríntios, volta um pouquinho. 1 Coríntios 9. (9:25). 9:25. Paulo diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Todo atleta, 1 Coríntios 9:25. 9:25. 1 Coríntios 9:25. Ou melhor, vamos para o 23, volta um pouquinho, 23. Diz o seguinte, 1 Coríntios 9:23. Tudo faço por causa do quê? Porque ele viu um negócio, gente, que ele ficou descontrolado. Porque quando você vê Jesus não tem jeito.
E ele está falando, tudo que eu faço na minha vida é por causa do Evangelho. Porque eu vi Jesus, eu vi o Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado para o ministério. O segundo estágio da maturidade cristã é reduzir o corpo à escravidão. Naquele outro texto que a gente leu, Paulo fala o seguinte: nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo e nós como vossos escravos, por amor a Jesus. Você quer descobrir o tanto que uma pessoa viu Jesus? Você quer descobrir o tanto que uma pessoa ama Jesus? É só você olhar para o tanto que ela serve. O tamanho do nosso amor por Jesus é medido no tamanho da nossa servidão e da nossa disposição. Paulo está dizendo, eu reduzo o meu corpo à escravidão. O meu corpo é o meu escravo. O meu corpo não manda em mim. Presta atenção nisso. Por que reduzir, irmãos? Por que reduzir? Reduzir é diminuir. Por que Paulo está falando de diminuir? É porque, irmãos, enquanto nós estávamos cegados pelo Deus deste século, que nos impedia de ver o Evangelho, que é a glória de Deus na face de Cristo, quando a gente não conseguia ver a glória de Jesus, sabe para que a gente vivia? Para satisfazer os prazeres do nosso próprio corpo. Porque a gente não entendia que existe algo muito além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Então sabe quem era o nosso Deus? O nosso corpo. Você já prestou atenção em alguns momentos que Paulo disse que alguns caras eram problemáticos, complicados, e que o Deus deles era o próprio ventre? Antes de ver Jesus, o meu Deus é o meu corpo. Mas agora eu não faço tudo o que eu quero, porque o meu Deus é Jesus. Isso aqui que mandava em mim agora virou meu escravo. O meu corpo não manda em mim. Quem manda em mim é Jesus. E o meu corpo é meu escravo para servir os meus irmãos por amor a Jesus. Você quer saber o tanto que alguém viu Jesus no seu coração e conhece a Jesus? É o tanto que alguém não se importa em sofrer no corpo por causa do Evangelho. Porque entendeu que todos os maiores prazeres que um homem pode experimentar na vida estão em Cristo e não na satisfação do seu próprio corpo. É só observar quem peca na gula. É só observar quem peca na bebedice. É só observar quem é preguiçoso. É gente que não viu Jesus o suficiente. Por isso vive controlado e escravo do seu próprio corpo. Gente que não controla seus impulsos sexuais, porque quem manda nele é o corpo dele. Não consegue usar roupa que está fora da moda. Não consegue usar tênis velho. A glória dele são as coisas daqui. Ele não viu Jesus ainda. O segundo estágio da maturidade cristã é: reduz o meu corpo à escravidão. Nem estou usando isso aqui, né? Mas primeiro estágio, a semente é lançada. A semente foi lançada. Eu vi Jesus. Agora que eu vi Jesus, o lugar onde eu estou se transforma no meu túmulo mesmo. E as raízes começam a entrar debaixo da terra. Esse estágio é onde a gente começa a arraigar na fé. É quando a gente começa a criar raiz em Jesus. É quando a gente viu Ele, viu a glória dele, e a gente olha e percebe: eu quero Ele. Eu não quero as coisas daqui. As coisas daqui não vão conseguir me satisfazer. Eu não vou conseguir buscar as duas coisas ao mesmo tempo. É por isso, irmãos, presta atenção.
Por isso que Tiago, o apóstolo Tiago, diz que a avareza é idolatria. Porque a avareza é quando eu preciso de coisas para me sentir bem. Cristo não é suficiente, eu preciso de coisas. Isso é idolatria, irmãos. Eu preciso subir de nível. Eu preciso de um carro melhor. Eu preciso de roupa melhor. Eu preciso de emprego melhor. Você não vive para esse mundo se você viu Jesus. Que se exploda o seu emprego. Se eu vi Jesus, eu quero todo o prazer que a glória de Jesus pode me proporcionar, e não esse mundo. O seu corpo não manda mais em você. Ele é seu escravo. Vamos ler mais um texto. 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo capítulo 4. Timóteo é um jovem pastor. E Paulo está escrevendo para ele. E ele está dando algumas orientações para Timóteo, que é um jovem pastor. Em Timóteo capítulo 4, segunda. Eu falei segunda ou primeira? É primeira, gente. Me desculpa. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4, 7. Paulo fala para Timóteo o seguinte: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Não é isso que nós queremos. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é, e da vida que há de ser. Verso 10. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Exercita-te pessoalmente na piedade. Em inglês eu descobri que está escrito: discipline-se na piedade. Discipline-se na piedade. Aí eu fui pegar lá o dicionário do grego e ver aquela palavra exercita-te. E aí eu fiquei espantado, porque estava dizendo o seguinte: era uma palavra chamada gomnazo, que significava exercitar-se nu. Aí eu pensei, peraí, será que é isso mesmo? Exercitar-se nu, sem roupa? O que Paulo está falando disso? Aí depois ele faz a comparação. E ele fala assim: porque o exercício físico para pouco é proveitoso. E aí ele fala desse exercício, de novo, é a mesma palavra, gomnazo. Assim, ué. E aí eu fui descobrir, pela graça de Deus, para não pregar coisa errada para vocês, que essa palavra gomnazo é de onde vem a palavra ginásio, e de onde vem ginasta. E o que Paulo estava dizendo para Timóteo era o seguinte: quando os caras vão para o ginásio, contexto grego, quando os caras vão para o ginásio, eles precisam tirar toda a sua roupa. Presta atenção. Os caras vão para o ginásio, lá na Grécia, lá antiga, os caras precisam tirar roupa. E aí eles fazem todo tipo de exercício nus, para que nada impeça a mobilidade de seus membros. E ele diz o seguinte: os caras fazem isso, o exercício físico, mas isso pouco é proveitoso. Eu quero que você faça isso na piedade. Eu quero que você se exercite nu na piedade. O que Paulo estava dizendo para Timóteo era o seguinte: não deixe nada
impedir os seus movimentos em direção a Deus. Não ocupe o seu tempo, não ocupe a sua vida, não ocupe o seu coração com qualquer coisa que não vá te fazer crescer na direção de Deus. Exercita-te na piedade, no exercício espiritual. Se discipline, Timóteo. Qualquer coisa na sua vida que seja imprestável, você precisa lançar fora. É muito parecido, gente. É muito parecido com Hebreus 12, do 1 ao 3. Porque Deus é Deus que fala. Fala o seguinte lá em Hebreus 12, do 1 ao 3. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. É isso aí. Hebreus 12, do 1 ao 3. Fala o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele fala que nós temos que continuar fazendo o que a gente falou lá em primeiro lugar, olhando para Jesus. E aí, a gente fazer igual Jesus, que por causa da alegria que foi proposta por Deus para Jesus, e a alegria está lá em Isaías, que diz que Jesus ia se alegrar quando ele olhasse para nós e visse que por causa do sacrifício dele nós somos resgatados e nós fomos salvos. Essa é a grande alegria de Jesus, que Deus propôs para ele. Por causa dessa alegria que Jesus viu lá na frente, Jesus não se importou em sofrer oposição, ser escravizado, cuspido, humilhado, assassinado, porque ele olhou para aquela alegria e falou: nossa, não tem nada como isso, eu vou viver isso aqui. Jesus reduziu o seu corpo à escravidão, porque ele viu aquilo que tinha de glorioso. E o texto diz mais uma coisa, lá no versículo 1 ele fala o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa palavra peso significa estorvo, coisa que atrapalha, peso morto. O que está dizendo para nós esse texto é: se livra de tudo na sua vida que gasta o seu tempo e não te faz caminhar. É coisa que não é pecado. Tem coisa que não é pecado se fazer. Não tem problema você chegar todo dia em casa, assistir um filme. A Bíblia não condena isso. Não tem problema você chegar em casa todo dia, escutar uma musiquinha lá e tomar um sorvete todo dia. Não tem problema você ter roupa nova. Não tem problema. E isso é o que é o mais perigoso para nós. As coisas que não tem problema. Porque quando a gente menos percebe, elas dominaram a nossa vida. E a nossa vida, o nosso dia, as 24 horas do nosso dia estão preenchidas de porcaria que não nos aproximam de Cristo. E a gente passa pouco tempo fazendo aquilo que realmente tem valor e dura a eternidade. Reduzir o corpo à escravidão. O meu corpo não manda em mim. Essa semana Deus tem trabalhado isso em mim. Domingo passado, acabou a escola dominical, fui para casa, a gente almoçou. Aí depois do almoço eu comecei a sentir uma dor no meu dente, que encheu o meu olho de lágrima. E eu estava determinado que eu ia ter um tempo de oração. Aí eu fui pro quartinho lá e falei: Deus, essa dor aqui só vai fazer eu reconhecer mais como eu preciso do Senhor. Nossa, estava doendo meu dente. Eu ajoelhei e comecei a clamar: Deus, preciso do Senhor. Daqui a pouco passou a dor. Falei: obrigado, Jesus, venci a dor de dente. Você vê, né? Venci a dor de dente. Cheguei aqui pro ensaio do louvor. Estava aqui no ensaio, tocando, tudo. Daqui a pouco começo a sentir uma dor nas costas, gente. Muito grande. Aí eu falei: não, Deus, essa dor não vai me fazer parar, porque o meu corpo é meu escravo, ele não é meu senhor. Continuei, ensaio do louvor, passou a dor. Segunda-feira, fui para a faculdade. Estava na faculdade. Na verdade foi mais ou menos umas 7 horas. 6h40. 6h40 eu saí para ir para a faculdade, fui para a faculdade. No meio do caminho começou a dar tanta dor de barriga, mas dor de barriga, que eu ia dirigindo, me contorcendo assim, falava: não, Deus, isso aqui não vai mandar em mim. Fiquei na faculdade 2 horas, falei: não, Deus, pedi oração. Tem uma pastora da quadrangular lá na minha sala. Falei: pastor, ora por mim aqui, pastor. Ele falou: você quer olhinho? Eu falei: minha filha, o que você quiser, só ora. Passa olhinho, sem olhinho, em oração que vale. Oração de fé que vai levantar enfermo, não é olhinho. Então vai, ela orou.
Falei, Deus, não, Deus, meu corpo não manda em mim. Uma hora eu tive que entregar os pontos, porque estava demais. Fui dormir contorcendo na cama lá. No outro dia eu acordei melhor. Mas nisso tudo Deus estava... Eu preguei domingo à noite sobre Jó, né? Eu estava bagaçado. Jó estava bagaçado. A família dele destruída. Não tinha bens. O corpo dele tinha úlcera no corpo inteiro. E ele serviu a Deus mesmo assim. E Deus falando. E é isso que eu quero falar com você. Não espere você ficar bem. Pelo amor de Deus. Não espere você melhorar para reduzir o teu corpo à escravidão. Reduz o teu corpo à escravidão. Não deixa o teu corpo mandar em você. Não deixa a preguiça mandar em você. Não deixa os teus impulsos mandar em você. Quando você reduz o teu corpo à escravidão, sabe o que acontece? Você sente uma atração. Você sente atração homossexual. Bate aquele impulso. Você fala assim, você não manda em mim. Você é meu escravo. Eu não sou homossexual. O meu corpo não é o meu Senhor. O que eu sinto não dita quem eu sou. Porque o meu Senhor é Jesus. Bate uma vontade de mentir. O que o diabo vai falar para você é mentiroso, mente. E aí se eu vi Jesus reduzir meu corpo à escravidão, eu digo, não, meu corpo não manda em mim. Quem manda em mim é Cristo. E é aqui que a gente começa a ficar raiz. Quando a gente começa a fazer o nosso corpo servir, em vez de mandar em nós, e a gente servir o nosso corpo. Estou com preguiça de orar, que se dane, meu corpo não manda em mim. Eu quero Jesus, porque só Ele me satisfaz. É você chegar assim para o irmão e falar assim, oh, pelo amor de Deus, deixa eu ser teu escravo. O que você quer? Você quer massagem? Você quer roupa nova? Você quer um carinho? Você quer que eu cozinhe para você? Você está precisando de alguma coisa? Pode falar. Eu quero te servir. Porque eu amo Jesus. Eu quero ser teu escravo. É isso que Paulo está falando. A gente prega que a gente é escravo das pessoas por amor dele. Se você viu Jesus, meu irmão, você precisa querer ver mais dele. E você precisa reduzir o seu corpo de escravidão. Isso aqui não pode mandar em você. Esse aqui é um corpo de humilhação. Não é aqui que você vai encontrar a satisfação. Reduz ele à escravidão. É ver Jesus que vai te encher. E vamos para o terceiro estágio da maturidade cristã. Então a semente já caiu no chão. A raiz começou a fincar. A árvore começou a crescer. Nós queremos fruto. Terceiro estágio da maturidade cristã. A gente enxerga isso em Daniel. Exatamente no texto que a gente leu na escola dominical hoje. Mais uma vez. Os caras foram lá jogados na fornalha. E aí, quem jogou os caras já morreu queimado. Mas os caras não queimou nem a pena do cocar, do chapéu. E aí de repente Nabucodonosor dá uma olhada e fala, vocês jogaram 3? Jogamos. Eu falei, mas tem 4. E ele parece um filho dos deuses. Era um anjo. E aí Nabucodonosor, em Daniel 3:28, fala o seguinte, ou melhor, 3:17, 3:16, 3:16 e 17 e 18, é a declaração dos 3. Eles dizem o seguinte, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que eles falaram? Ó, você quer jogar a gente lá? Nós não vamos nem falar nada para você. Se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar a gente. Eles só disseram isso com convicção porque eles tinham visto a glória de Deus. Eles só sabiam que Deus poderia desejar realizar um milagre porque eles tinham visto quem Deus era. Eles viram.
Aí o verso 28, eles já tinham sido livres de lá. Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo fazer o quê? Entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Eles entregaram o seu corpo, porque o corpo deles era escravo deles. Eles confiaram, presta atenção na ordem. Quando eles iam ser lançados, eles olharam e falaram assim: Nabucodonosor, nós não vamos lhe falar nada para você. Se quiser jogar a gente, o nosso Deus, se Ele quiser nos livrar, nós conhecemos Ele, nós vimos a glória dEle. Se Ele quiser, Ele nos livra. Primeira coisa, eles viram a glória de Deus e confiaram. Segunda coisa, o que eles fizeram? Entregaram o seu corpo. Eles reduziram o corpo à escravidão, entregaram o seu corpo. Em terceiro, veio o milagre, que é o que a gente quer, não é? Tem gente que só fala disso na igreja. Vai dar uma passada por aí. É só milagre, 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 milagre. Todo mundo só quer o fruto. Ninguém quer o processo. Ninguém quer a semente germinando. Ninguém quer a raiz fincando. Ninguém quer sofrer oposição. Ninguém quer morrer para ressuscitar. O povo só quer ressuscitar com Cristo, mas não quer morrer. O que a gente olha nisso é confiança, entrega do seu corpo e o milagre. O terceiro estágio é viver com poder. O terceiro estágio é viver com poder. O terceiro estágio é viver uma vida de milagre, onde a gente prova do milagre. Gente, essa é a chave do milagre. A gente reconhece a soberania e a graça de Deus, a gente se entrega e a gente prova do milagre de Deus na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas a gente precisa dar ocasião ao milagre. A gente precisa dar ocasião aos frutos, porque se depois que cria a raiz é que o fruto aparece. E o milagre é ser igual a Jesus. Ontem nós avaliamos no presbitério a ordenação de 2 candidatos ao ministério pastoral. Em uma das avaliações, os 2 foram aprovados. Nós ordenamos 2 pastores ontem. Em uma das conversas, uma pergunta foi lançada por um candidato ao ministério. E ele falou assim: cara, e se depois de tudo na sua igreja, se depois de tudo, você tentou tudo, você orou, jejuou, fez campanha, fez não sei o quê, o negócio não foi para frente, o que você vai fazer? Veio uma resposta na minha mente, não foi o que o candidato deu, mas a resposta que veio para mim foi: por mim tudo bem, porque eu só preciso ser igual a Jesus. Se essa igreja, a partir do dia de hoje, só diminuir, mas o meu coração crescer em identificação com Jesus, está bem, está tudo bem. Porque o grande milagre é nós sermos como Cristo. Você precisa entender isso. O grande milagre da tua vida é você ser abraçado, envelopado pela glória de Deus, e isso é ser igual a Jesus. Imagina se você fosse casado com Jesus. Seria o melhor casamento da face da terra. Talvez seu esposo, sua esposa nunca colocaram nessas palavras, mas tudo o que ele e ela desejam é que você seja igual a Jesus, porque seria o melhor casamento do mundo. Imagina se você fosse igual a Jesus. Seus filhos seriam profundamente apaixonados por você. Imagina se você fosse igual a Jesus. Como que ia ser sua relação com seu pai? Esse é o grande milagre. É aí que vem a vida com poder. E eu não completei a frase, mas o poder é poder no corpo. O poder é poder no corpo. Começa com a visão de Jesus no nosso coração, passa por reduzir o corpo à escravidão e termina com o poder do Espírito Santo no nosso corpo. Vamos ler um texto? Abre a sua Bíblia lá comigo em Atos, capítulo 8.
Atos capítulo 8, verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Atos 8, 15. Os quais descendo para lá oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. O que aconteceu? Calvino e John Stott trazem uma elucidação parecida sobre esse texto. Ele diz o seguinte: o comentário dele sobre esse texto é que o Espírito Santo já estava neles, porque não tem como alguém nascer de novo, se converter, sem o Espírito Santo estar. Mas quando Atos diz que eles receberam o Espírito Santo, que quando eles imporam as mãos o Espírito foi dado, não era na verdade o Espírito que estava sendo dado, mas eram os dons sobrenaturais do Espírito Santo e o poder sobrenatural do Espírito Santo que passou com a imposição de mãos para o corpo deles. E o corpo deles começou a manifestar a glória de Deus e o poder sobrenatural de Deus. E é tudo isso que nós queremos, e é isso que eu clamo e que eu busco há 9 anos, nesse carnaval, 9 anos de conversão. O poder do Espírito Santo fluindo através da minha vida. O que eu quero dizer para você é que existe como nós crescermos no poder do Espírito Santo. Existe como a gente chegar no produto final, ter uma vida envolvida na glória de Deus, libertos das nossas paixões, dos nossos pecados. E o processo é esse: você precisa ver Jesus, você precisa reduzir o teu corpo à escravidão, e o poder de Deus vai encher a sua vida. Só que isso é um processo, irmãos. Sabe por que nós estamos vivendo coisas maravilhosas aqui nesse tempo na nossa igreja? Sabe por que tem gente sendo profundamente transformada aqui? A gente começou a ir numa reunião de oração só com quem tem sido sentido chamado por Deus para o ministério. Está dando umas 6 pessoas, se eu não me engano, da nossa igreja. Gente chamada para ser pastor, gente chamada para ser missionário, gente nova daqui, gente que tem sido apaixonado pela palavra, por oração, que quer crescer. Só menino. Só menino indo lá nesse grupo. 6, só menino. Tirando as meninas, as mulheres. Nós estamos provando de tudo isso, porque o poder de Deus tem se manifestado no nosso meio. E o poder de Deus se manifesta na vida dos servos de Deus. É só você olhar no Antigo Testamento. Quem que eram os caras que tinham poder? Elias, Eliseu, Moisés. Eles eram chamados de servos, que significa escravos, porque reduziram seu corpo à escravidão. Nós queremos o poder sobrenatural de Deus. Agora, se a gente não cresce no conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, a gente não consegue renunciar às paixões desse mundo, a gente não consegue renunciar aos desejos do nosso corpo, a gente não consegue ser escravo de Cristo, porque a gente é escravo do corpo, e o poder não se manifesta na nossa vida. Se eu tenho experimentado um pouquinho de poder no meu ministério, eu quero muito mais de Deus para a minha vida, eu sei que é esse processo. Não tem como pular nada disso. Você precisa crescer no conhecimento da graça. Você precisa reduzir o teu corpo à escravidão. Você precisa ser servo, irmão. E o poder vai manifestar no seu corpo. Mais um texto para a gente, último texto, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 1.
Hebreus 6:1 diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, o da fé em Deus, o ensino dos batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O autor está dizendo o seguinte: vamos passar para uma coisa mais complicada. Isso aí é essencial, isso é elementar, isso é básico, isso aqui é fundamental. Agora nós vamos passar para a coisa mais complicada, que foi o meu sermão de Natal. Os próximos versículos foi o meu sermão de Natal do ano passado. Começa a complicar algumas coisas. Você sacou qual é um dos itens de ensinamento básico que está colocado aqui? Você viu isso? Imposição de mãos. Imposição de mãos é ensinamento básico. Arrependimento das obras mortas, fé, juízo final, são obras básicas, são ensinamentos básicos. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo está no corpo do servo de Deus. Porque ele não busca as glórias desse mundo, ele busca a glória do porvir. E o poder do porvir reveste. Talvez você precise fazer um pouco de jejum para escravizar o seu corpo, não deixar ele mandar em você. Por isso que Jesus fala, né? Tinha um demônio lá que os apóstolos não conseguiram expulsar. Jesus falou: isso aí só com jejum e oração, você tem que matar essa carne sua. Nós não vamos dar fruto pela força, nós vamos dar fruto pelo poder do Espírito Santo de Deus, que se manifesta naqueles que reduziram o seu corpo à escravidão. Porque esse corpo, presta atenção, esse corpo não consegue produzir nada que eu preciso de fato. Nada que é benéfico para você, nada que é benéfico para mim. Tudo é vaidade, e eu digo passante. Vaidade é tudo muito rápido. Você teve um orgasmo, daqui a 10 segundos acabou. Como você vai viver a sua vida sendo sustentado por causa das suas práticas ilícitas? Daquilo que só te afasta de Deus, não satisfaz, comida que não satisfaz. Seu corpo não pode mandar em você. Vai ser uma fome eterna que você nunca vai saciar. Vai destruir o seu corpo, vai se afastar do Rei da Glória. É o poder do Espírito no seu corpo que você precisa buscar. O poder do Espírito Santo. E a gente pergunta: por que, pastor, que os dons não manifestam no nosso meio? Olha, no nosso meio não sei, na minha vida está manifestando. Mas você tem que passar por esse processo. Talvez você nunca me viu claramente chegar no culto e falar assim: ó, Deus está me dizendo que vai acontecer assim com você, com você, com você, com você. Mas se não é o poder de Deus que está fluindo de mim para transformar a vida dessa gente aqui que está aqui, eu não sei o que é então. Porque a minha persuasão não é. O Espírito de Deus quer manifestar. Talvez o Espírito de Deus já começou a manifestar alguns dons na sua vida, mas você não consegue perceber. Você precisa deixar fluir. E esse é o processo. Não tem como pular. Deus quer trazer isso para nós. E isso é para a vida de todo discípulo. Esse poder do Espírito Santo no corpo. É uma alegria de pertencer a Deus. É disposição física e emocional para servir Ele. É ler a Bíblia e ter revelação dos textos bíblicos. É ter quebrantamento. Isso é poder do Espírito Santo. É você se arrepender dos seus pecados. E você se derramar diante de Deus. E ser preenchido por Ele. É só o poder do Espírito Santo para dar arrependimento para nós. Você ter ousadia para pregar o Evangelho, para evangelizar as pessoas. Você poder profetizar sobre a vida das pessoas. Você poder ser usado para realizar milagre na vida das pessoas. Irmãos, esse é o projeto de Deus para nós. Você quer saber qual é o projeto de Deus para sua vida? É só você olhar para Jesus. Jesus curava a gente, Ele quer te usar para isso. Jesus transformava a tristeza em alegria. Deus quer isso para você e para mim. E aí?